para ficar. Então, a pronúncia basicamente do Esperanto, do vocabulário, é simplesmente essa repetição das vocais. Então, vamos passar para frente. Então, agora vocês vão ouvir o som de cada letra dentro de uma palavra em Esperanto, tá? Stano Marček, Esperanto per rekta metodo. Arbo, biciklo, citrono, ciocolado, domo, estas, fiŝo, glaso, ĝardeno, hundo, infano, jupo, ĵeti, koro, luno, mondo, naso, ovo, pomo, roso, suno, ŝipo, tabulo, unu, auto, vaso, zoo. Muito bem. Stano Marček é o que fez isso aqui. Ele é um professor de Esperanto da Eslováquia. Ele fez um curso, chama IKEO, em que a gente também ministra o curso de Esperanto. É um excelente curso. E só para vocês sentirem a pronúncia de um esperantista. Alguém está escrevendo na minha tela, hein? Opa, vamos limpar tudo aqui. Bom, então, agora nós vamos ler textos do Paulo Sérgio Viana. Toda lição tem um pequeno texto dele. As duas últimas lições têm 2 textos dele, porque a gente simplificou um pouco o objetivo disso. Então, draw, um momentinho que eu quero selecionar. Bom, então, assim. Então, todos repitam depois de mim. La familio Bento estas felicia. La familio Bento Bento Estás felice. La Isso. familio Bento La estas familio felicia. Bento estas felicia. Muito bem. La familio La Bento familio estas Bento. felicia. Familio felicia. Muito bem, La pessoal. familio Bento estas felicia. Vocês vão ter que repetir na hora. Todo mundo junto. Agora, eu tenho a capacidade de ouvir o erro, tá? E alguém já falou errado. E alguém notou um erro? Não, a palavra estas. Isso. Não pode julgar para o acento para a segunda Tem sílaba. tanto tempo que a gente pediu. Então, a família Bento, eu falei das vogais, vocês lembram, né? Quando as vogais se encontram... Tá, eu vou que eu tenho que passar Lari, um boleto. por favor, fecha o... A família Bento é feliz. Essa é a tradução, né? Agora vamos ver familio. Por que familio? Porque nós temos quantas sílabas aqui? Fá, mi, o li e o o. Eu não falei que tem que estar duas vogais juntas, elas se repelem, elas têm que ficar em sílabas diferentes. Então aqui nós temos 2 sílabas. A última é o o, mas a penúltima sílaba é o li. E é no li, na penúltima sílaba, que cai o acento. No estas, a penúltima sílaba, há uma vogal aqui, outra vogal aqui. Então, nós temos 2 sílabas, es e o tas. O acento cai sempre no estas. Tá? A gente fala está por causa do português, da conjugação do verbo estar. Na terceira pessoa fica está. Então, muito cuidado com essa influência do português. É estas. Tá? Felicia. Então, vocês já deduziram isso, né? Qual é a tradução disso? La familia Bento estas felicia. Feliz. Família Bento é feliz. É feliz. Então, todo mundo junto uma vez só, hein? La familia Bento estas felicia.
La familia Bento Bento es Felicia. estas La patro, signoro, não repito ainda. La patro, signoro Johano Bento, estas tranquila homo. La patro, signoro Johano Bento, estas tranquila homo. Todo mundo junto. La patro, Signoro Johano Bento, estas Vila Homo. Muito bem. Nessa frase, nós temos já um problema. Qual é o problema? O problema é signoro, esse N com esse I, esse J que fala I, signoro Johano. Você dá um sopro antes de falar o A. Johano, não pode falar Johano, igual João, né? Não pode falar. O N tem que ser não nasalizado. Johano. Aqui não pode falar Bento. Tem que falar Bento. Bento. Tem que sair o N pela boca. Claro que isso não pode ser levado ao absurdo. Sempre a gente vai tentar, por causa do português, esse é o nosso sotaque, dar uma nasalizada. A tendência do brasileiro é nasalizar. Então, mas vamos fazer esse N o máximo possível, para dentro da sonoridade sem nasalização. La patro, signoro Johano Bento, estas tranquila homo. Rápido, todo mundo. La patro, signoro Johano Bento tranquila Vila Gil, o seu microfone está muito ruim. Qual? Então, o pai, senhor João Bento, é um homem tranquilo. Tranquilo. Olha que o KV em Esperanto, em muitas palavras, é o nosso QU. Tá? E veio do latim isso. Era KV em latim. É quo. Então, e isso era latim original. Foi transformado em português em QU, né? Que escrevia em latim QU, mas falava quo. Então, esse KV é um som que tem um problema grande. Qual que é o problema? Quem que vai falar tranquila para mim? Tranquila. Fala de novo, Jair. Tranquila. Tranquila, perfeito, tá ótimo. Luiz? Tranquila. Você já teve... Fala de novo, Luiz. Tranquila. Tranquila, tá certo. Cecília? Tranquila. Não tem U aí, não. É V. Fala Tranquila. Tranquila, muito bem. Isso aí. José Carlos, fala. Tranquila. Perfeito. Márcia, fala. Tranquila. Perfeito. Bom, Tranquila. Então, acho que nós temos muitas pessoas na sala. Pessoal, vamos para a assinatura da lista de presença antes que eu esqueça. brasilo.org/PMA Enesto. Tá? Então, eu vou fazer com vocês uma primeira vez. Vocês só precisam pôr o e-mail de cadastramento no PMA, senão a gente não sabe quem é você. Aldone Saliba. Aí você põe o seu nome completo. Não precisa copiar o meu, não, hein? Nós estamos no Aqua Espiritismo, tá bom? E estamos agora fazendo o curso QUES. Tá? Adonis, a aqui lista de presença vai ficar aí? Vai ficar onde? Aí para me preencher depois, quando acabar?
Eu vou julgar, então, no chat, tá? Obrigado, obrigado. Vocês vão Já- colocar como já foi alunos. colocado Eu no pus chat. como... Tá? A Elizabeth já postou no grupo. Então, ela postou. Obrigado, Elizabeth. Nossa O querida mais- secretária. Janice também está aí? São as duas fantásticas pessoas maravilhosas. Como eu DNA. localizo aqui para colocar o e-mail? Como localiza? Como assim? Sim, é porque aqui não está aparecendo Aqui, ó, o e-mail, ó. E-mail, ó. Sim, mas veja só, aqui eu vou fazer isso depois ou agora? O ideal é agora, mas tudo bem. Deixa eu Depois ver você se eu consigo. esquece. Depois você esquece, não faça isso. Então tá bom, É, voltamos à lição. Tá. Então, Eu não na lição, la familia Bento estas felice, la patro signoro Bento estas tranquilla home. Outra frase. La patrino signorino Marta Bento, estas la familia nomo, né? Signorino Marta Bento, estas dolcia persono, dolcia. O que seria dolcia? Doce. Doce. Dolcia. Então, vocês já estão vendo aqui uma Doce? série doce. Uma pessoa dolce é doce. Existe em português esse mesmo som, dulce. O nome de dulce, a pessoa dulce é doce, vem de doce, dulce. E já está escrevendo na minha tela. Deixa eu bloquear aqui, Desculpa, é que eu senão... estou descobrindo, procurando aqui, não achei. Então, não, deixa eu fazer Eu uma também coisa. não sei onde preencher, fazer a frequência. Tá, depois você vê isso. Então, eu share screen de novo. Tá. Então, la patrino signorino Marta Bento, essa dolce persona, dulce em português, dulcíssima pessoa, é uma coisa muito doce em português, é dulcíssimo. Também falar assim, não é docíssimo, não. Dulcíssimo, vem direto do latim. Persono, pessoa, tá bom? L'infano estas Lola Caidudo. Lola é o nome da menina, Caidudo. Infanoi são crianças. L'infanoi estas Lola Caidudo. Breno estas la bona avo. Avo, avô. Tá? Então, agora, todo mundo com o microfone fechado, vocês vão repetir depois de mim. Ah, mas ainda tem mais. La familio Bento estas familio de spiritistoi. Ili predias al Dio, al Iesuo, kai alla bonai spiritoi. La felicio de la familio Bento venas de bonai sentoi kai agoi. Ien la instruo de la evangelio, la homoi estas unu granda familio. Então, agora vamos ler esse texto, todos de microfone fechado e repetindo depois de mim, tá? La familio Bento estas felicia. La familio Bento esta felicia. Bom, Tá. de microfone fechado. La patro signoro Johano Bento estas tranquila homo. La patrino signorino Marta Bento estas dolcia persono. La infanoi estas Lola Caidudo. Breno estas la bona avo. La familio Bento estas familio de spiritistoi. Ili predias al Dio, al Iesuo, kai al la bonai spiritoi. La felicio de la familio Bento
venas de bonai sentoi kai agoi. Jen la instruo de la evangelio, la homoi estas unu granda familio. Palavras que não entenderam. Todo mundo pode dizer. Qual palavra vocês não entenderam aí para a gente ir discutindo? Agoi. Tago, Agoi. ago. O que vocês acham que pode ser ago? Água é ações. Ação. Não parece com o verbo agir do português? Então, agir é a mesma raiz do português. Ago é ação. E outras palavras que é instruo? O ien aí, no caso, ele vai entrar como na instrução. Ah, muito bem. Yen. Yen é o nosso olha do português. Olha aqui. É yen em Esperanto. Olha aqui. Aí vocês não escrevem mais, porque a tradução exata é eis. Eis. Eis isso aqui. Mas a melhor forma de fixar isso na cabeça de vocês é falar assim, olha, aqui é yen em Esperanto. Yen la instruo. O que seria instruo? Essa palavrinha parece com português. Instrução. Instrução. Ensinar, né? Ensinar é o verbo. Ah, tá. Não. Instrução é o substantivo. A walk no final, nós ainda vamos falar disso. La homoi estas unu granda familia. O que seria homoi? Pessoas. Seres humanos. Seres humanos. Pessoas ou gente. É. Né? A gente também é homoi, tá? Homo. Não tem masculino nem feminino, são todos. Tá? Homo engloba tudo. Homoi. Né? Palavra Pode homo ser humanidade, não? Oi? Pode ser a humanidade, não? Os Da homens homo. pertencem à humanidade, mas a palavra humanidade é outra. Tá. Né? Nós não aprendemos ainda. Bom, então, alguma outra palavra, se muito fora do normal, eu vou apontar uma aqui. Ó. O que é cai? Hein? E. Cai é e. Você sabe de que língua que veio cai? Russo, Não. Sueco. Do grego. Ah, tá. Em grego, i é cai. Né? Escreve com iota, né? Mas é cai, escreve assim, cai. Bom, prede. O que é prede? Orar. 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 Então, agora, alguém que queira ler o texto inteiro para mim. Quem quer ler? Eu, Gilberto. Fala, Gilberto. Leia. Sempre. Leia, Gilberto. Coragem, La familio Bento, estas familio de Spiritoi. Aonde você está, querido? É aqui, ó. La familia Bento. La familio Bento, estas familio de Spiritoi. Ili predes ao Dio, ao Iesuo, kai la bona Spiritoi. La felicio de familio Bento, venas de bonai sentoi kai agioi. Agoi. E en la instruo de la evangelio, la homoi esta unu granda familio. Perfeito. Então, agora vamos dar a chance para outra. Cecília, lê para mim a parte de cá que ele não leu. La familio Bento estas felice. La patro, signoro Johann Bento, estas tranquila homo. La patrino, signorino Marta Bento,
estas dolĉa persono. La infanoj estas Lola kaj Dudo. Breno estas la bona avo. Tá? Então, vamos deixar agora para o Luiz. Leia essa parte aqui. Microfone, Luiz. La familio Bento estas familio de espiritistas. Ide. Problema de microfone aqui. Tem alguém querendo falar para você. Não, se dá para tirar. Tem que abaixar mais o microfone. Ah, ele está com dois aparelhos ligados. Alô, estão me escutando? Estou te escutando. Eu não escuto vocês. É que Agora não estamos te escutando. É que eu estou sem microfone. Ah, tem que comprar um, hein? Eu estou sem microfone aqui no computador, que não instalei hoje de novo. Não sei se vocês estão me escutando. Agora estou. Vai lá, continua. Aí, estão me escutando? Não, estamos sim. Então, vamos lá. La familio Bento estas familio de spiritistoj. Ili preĝas al Dio, al Jesuo kaj al la bonaj spiritoj. Perfeito. La feliĉo de familio Bento venas de bonaj sentoj kaj agoj. E en la instruo de la evangelio, la homoj estas unu granda familio. Você falou perfeito, só o ien que você não falou. Como fala ien? Ien. Perfeito, agora ficou certinho. Então, vamos para frente. Então, isso vocês vão treinar bastante, esses textos. Vamos fazer perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta em Esperanto, você necessita colocar a palavra ĉu e a frase positiva depois. Aí você está perguntando, por acaso a família Bento é feliz? É o ĉu. Isso é necessário em Esperanto. Muitos até o assimilam com a interrogação invertida do espanhol, mas não é bem ela, não. O ĉu é necessário para perguntas que você normalmente vai responder por sim ou não. Não necessariamente sempre, mas ele já dá uma dica de dúvida. Sempre há uma dúvida quando você coloca o ĉu. Que então eu estou perguntando? Em português, como que a gente faz isso? A família Bento é feliz? É na entonação que a gente faz em português. Então, o ĉu, ele traz esse elemento de pergunta para o Esperanto. Muitos povos são duros para perguntar, não tem essa entonação do português. Então, foi necessário colocar isso no Esperanto. Então, o ĉu, um alemão, por exemplo, família Bento é feliz. Não modula para falar. No português, o nosso ĉu é modulado. A família Bento é feliz? A gente faz maior cantarola aí no meio do caminho. Inclusive, o brasileiro fala muito pouco por favor, porque o por favor está na entonação. Você poderia sair comigo? Você não fala por favor. Você poderia sair. Foi na entonação em que você fala. Então, mas isso é uma característica do português, principalmente brasileiro. Então, a necessidade de se ter o ĉu, muitas nações não modulam para falar, fazer uma pergunta. Então, é necessário colocar o ĉu para garantir isso. E essa foi uma sensibilidade muito grande de Zamenhof. Ĉu la familio Bento estas feliĉa? Então, vamos voltar lá no texto. É feliz ou não é, pessoal? Yes. Quem quer responder? Yes. 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 La familia Bento estas feliĉa. Então, vocês já aprenderam o sim. Eu estou tendo uma dúvida, então o sim é a resposta mais adequada. Yes. E fala yes. E não yes. E não yes. Tá? Fala yes.
Yes, la familia Bento estas felice. Repitam. Yes, La família Bento estas felice. Atenção, é familio, não famílio. 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 Alguém falou famílio. Isso. Foi eu, Miriam, que falei errado. Veja que eu percebo tudo, hein? Ó, nós temos duas águias aqui, uma de ouvido, sou eu, e a outra de olho é a nossa querida Adonis. Odília. Dá um desconto, porque eu não repeti o texto. Eu não li. Tá bom, dou um desconto sim. Então vamos para a segunda pergunta, ó. Quio estas lapato? O que é quio, hein, gente? Quem? Quem é o pai? Quem que é o pai? Pode Quem é o responder, pai? portanto. Quem é o pai? Vocês lembram de quem era o pai? Johanno Bento. Johanno Bento. Johanno Bento. Patro. Johanno. Bom, la patro estas signoro Estas- Bento. Signoro Signoro Johanno Bento. Bento. Signor, eu tenho uma dúvida. Signoro? Signoro. Signoro Bento. Signoro. Vamos para outra pergunta. Quio estas la patrino? La patrino Quem é a estas? mãe? Mãe. Sim, isso. Quio estas la patrino? Quem é a mãe? La patrino estas? Estas Marta. Marta. Esta signorino Marta. Perfecto. La patrino esta signorino Marta. Ĉu signoro Breno estas la patro? Yes aŭ ne? Ne. 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 Signoro Breno estas la avo. Signoro Breno estas la avo. Tá? Alguém está tendo dificuldade? Ne. Então, vamos para frente, que agora vai complicar, hein? 1, 2 e já. Tá. Ĉu Dudo estas la patro? Ne. 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 La infano. Dudo estas la infano, estas la Estas la knabo, infano. né? Dudo estas, ne estas la patro, sed la filo. Nessa la patro. Sed la filo. Estas la infano. Vocês aprenderam filo, mas estão aprendendo agora. Filo. Filho. Tá? Ĉu la familio Bento estas felicia? Veja aqui. É uma repetição, ó. Yes. Não. Ili estas felice. Bom, então, ili é eles. Eles são felizes. Ili estas feliciae. Tá bom? Olha que a gente está mostrando o Esperanto para você sem explicar detalhes do Esperanto ainda. Vocês estão aprendendo num contexto mais amplo de compreensão do texto em si. Vamos outra mais. Ĉu signoro Bento estas tranquila homo? Yes. 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 Li, ele, li, estas tranquila homo. Perfeito. Vamos lá. Ĉu la patrino estas dolĉa persono? Signorino Marta? Yes. Yes. Ŝi estas dolĉa Persona. persono. O que seria esse ro? Oh. Ó, A interjeição, né? Errou. Sim. Esperando. É uma interjeição. Ro, Yes. yes. É uma admiração. Ro, yes. She estas dolce persona. Deu para entender? Quem Yes. tiver dúvida, pode perguntar, hein? Quio estas la nomo de la patro? O que seria a tradução dessa pergunta? Qual é o nome do pai? Qual o nome do pai? Isso. Lia nomo estas? Lia nomo estas Johanno. Johanno. Lia nomo Yes. estas Johanno. Quio estas la nomo de la patrino? La nomo de la patrino estas? Marta. Marta. Lia nomo Yes. estas Marta. Agora vem
vem coisas muito importantes. Olha, aqui é ele. Lia seria, só põe um A depois do pronome pessoal, vira o quê em esperanto? Dele. Vira o Adjetivo. possessivo, isso. Lia nomo estas Johanno. Agora, quio estas la nomo de la patrino? É uma mulher. E o pronome pessoal de mulher é she. She. Vocês aprenderam isso no She. sênior. Tia nomo. Tia Nomo nomo Tia estas nomo estas Marta. Marta. Perfeito. Quio estas Breno? Breno estas la? Li estas la avo. Breno estas la avo de la infano. Né? Breno estas la avo de la infano. Deu para entender? É o avô das crianças. Muito bem. Quio estas la nomoi de la infanoi? La nomoi de la infanoi? Estas? Não, falou. Aí o cachorro já está latindo aí, ó. Está dizendo o nome da criança. Lola cai Dudo. Lula. Yes, Lola cai Dudo. Veja como eu falo, olha. Eles, elas em esperanto é ili. Então põe o A no final, fica ilia. Veja que o acento veio para o li. Era ili, virou ilia. Ilia nomo estas Lola cai Dudo. Aqui falta ilia e nomoi. Isso que eu ia perguntar, faltou um Falta. Ilia e nomoi. Plural, né? Isso, a gente corrige depois, tá? Tá vendo? Vocês são cobaia ainda, tem coisa ainda acontecendo aqui. A gente precisa O nomo consertar. também entra no plural? Oi? O nomo também entra no plural? Sim, iliai nomoi. O nome deles. Iliai nomoi. Falta o pluralzinho aqui. Tu ili estas spiritistoi? Yes. Yes. La familio estas spiritista. Espírita. Espiritista espírita. É o adjetivo, né? Al kiui ili pregas? Para quem? Para quem ele prega? É porque em português não tem quens, né? Para quem eles Para pregam. quem eles pregam? Ao Dio. Ili pregas. Prega. Ao Dio. Ele pregas ao Dio. Ao Ao Jesus. Jesus. Não é Cai. Jesuo, é Iesuo. Jesus. Iesuo cai aula bonai. Aula bonai. Espiritoi. 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 Spiritoi. Spiritoi. Ili pregas ao Iesuo cai aula bonai spiritoi. El que é de onde? De que, né? De que coisa, né? Surge de que coisa? El quio venas la felicia della familia Bento. De Venas. O que é Venas menos? O que é Venas? Chega. Vem. De onde vem, né? A felicidade. Vem. De Venas. Venas. Debonai. Sentoi. E ações. Agoi. Cai. Agoi. Agoi. De Então, boas vocês vão- ações e ações. De Bons boas sentimentos ações. De bons sentimentos. Bons sentimentos e ações. E ações. Quio Tá, estas la instruo della evangelio. O que é, né, a instrução do evangelho? De instruas, ele, né, de. É uma coisa que é Instruas. coisa ou animais. O de é usado. De instruas, o evangelho instrui. Que la homoi. Estas unus sama familia. É uma? O que seria Mesma sama? família. Mesma família. É uma mesma família. Dúvidas, pessoal? Desse texto?
Tranquilo. É tranquila, né? Mais ou menos tranquila, né? Mas vocês vão ver que vocês precisam estudar todos esses detalhes. Vocês têm que, se vocês entenderam como está aqui, a gente vai destrinchar ponto a ponto durante o curso todos esses usos. Mas o importante é que vocês já tenham contato com o idioma. Então, agora, vamos rezar para Deus, para nos ajudar a entender melhor o Esperanto no nosso dia a dia. Oh. Então, eu vou deixar com a Odília fazer essa oração conosco e espero que até o final do curso vocês já a tenham decorado. Trata-se do Pai nosso. Patronia. Adonis, A tradução vocês já sabem, né? Adonis, Fala. posso fazer uma pergunta? Pode. É rapidinho, porque no Pai Nosso tem duas versões, perdoa as nossas dívidas e perdoa as nossas ofensas. Essa ele versão usa é qual? da Bíblia. É da Bíblia. Então, as Não duas é a versão dívidas. católica, é a versão da Bíblia. Tá bom. Tá, entendi. Porque o Pai Nosso, inclusive em Esperanto, ele tem essa versão católica também. Mas para ser homogêneo com a versão original do Esperanto, é o que vem a da da Bíblia. Bíblia. Tá? Ah, Essa é a entendi. versão bíblica. Tá bom? Era só essa dúvida. Muito obrigada. Mas essa dúvida é pertinente, vale a pena. Você quer orar conosco, Odília? Mi preĝas. Mi povas legi laŭ via volo, kaj poste klarigo. Yes. O Pai Nosso é bem fácil para ser compreendido porque todo mundo conhece. Então, nós vamos ler o Pai Nosso e vamos pensar naquilo que nós já conhecemos. Fica bem mais fácil para que a gente compreenda o que está sendo dito em Esperanto. Patronia. Patronia kiu estas en la cielo. Via nomo estu sanctigita. Venu via regno. Plenumiĝu via volo, kiel en la cielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu. Compreendemos bem? A gente ainda volta, Eu fiquei né? em dúvida lá no Yeah. tio isto. Hã? Aonde? Tio isto. Tio isto. Tiel estu. Tiel estu. Esse. Aqui no finalzinho? É. Tiel estu. Assim seja. Assim Ah, seja. legal, Odília. Obrigada. Tá? Bom, né? Nós vamos ainda explicar detalhes de tudo isso aqui, mas eu vou utilizar o Pai Nosso aqui agora para vocês, com a ajuda do português, vocês entenderem palavras em Esperanto. Por exemplo, eu pergunto assim, cielo. O que é cielo? Céu. Céu. O que é sanctigita? Santificado. Santificado. É, santificado, né? E estu? Seja. 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 É o verbo ser no imperativo. Seja. Vocês vão ver que é muito complexo o português, porque o verbo ser em Esperanto é sempre EST, apenas com as terminações. Vocês ainda vão aprender. Vamos ver outra. Plenumidio via volo. Plenumidio. Quando eu falo a palavra em português, você compreendeu plenamente? Vem a ideia de completo, né? Completo. Isso. Plenumídio é uma palavra que é derivada do plena, que é cheio em Esperanto. Significa, aqui,
vê no viaregno, que se cumpra, né? Que se torne plena a sua vontade, do verbo voli, querer. Uma pessoa, também esse radical existe em português, voluntário, volitivo. E essa palavra volo, o verbo voli, também tem alguma coisa do Esperanto. Eu, hein? O que eu? Meu Deus. Aqui surgem vários sons. Bom, o que seria, então, ancal? Tiel, vocês já aprenderam que o tiel é como? Assim também. Assim também é ancal, né? Nian panon, já deu para sacar que a nian panon é nosso Pão. pão. E a palavra pão veio de pano? Veio. Olha como veio a origem da palavra pão em português. Esse Nzinho ficou nasal, né? E ele subiu para cima do A. É o tio. O tio é um pequeno N nasalizado. Por isso que ele sobe para cima do A. Na origem das palavras. Então ficou pão. A gente nasaliza tudo. E todas as palavras do português que tem esse conjunto P-A-N, ele tem esse tio que subiu para cima do A e deu o nosso ão, que é uma característica do português. Por exemplo, cão. No latim era canis, é o N no meio. Entenderam? Agora vocês estão sabendo um pouquinho da etimologia das palavras em português. Elas vêm do latim, assim como pano veio do latim. Tiutagan, que é? Isso já é mais difícil. Quem adivinha isso aqui dos novatos? Eu diria que seja diário, né? Tag Diário, né? vem de Cada dia, né? Cada dia, a cada dia. Tiutagan. Donoli rodio, isso vem do latim também. Odie. Odie é dia, hoje. Cai pardono, do verbo pardona, esse é fácil, né? E nos perdoe. Nien schuldo. Schuld em esperanto é dever. Dever, inclusive dinheiro, né? É schuldo. Kiel ancal, já viram o ancal aqui? Ancal, me pardonas, a gente, nós, perdoamos aos nossos devedores. Schuldanto, e aqueles que estão devendo. Esperanto, aqueles que têm esperança. Amanto, aqueles que estão amando. Então, vocês vão ver que esse anto é o particípio presente, ativo. Kaine conduco, conduzir. A palavra muito parecida com o português. Conduzir. Tento, tentação. Né? Liberigo, nos faça libertos. De la malbono. Todos os antônimos em Esperanto, eles começam pela palavra mal, que não significa ruim. Aliás, ruim é malbono em Esperanto. É o oposto de bono. E, normalmente, as palavras em Esperanto são as palavras positivas. E, quando elas recebem um malbono, que elas invertem e tem um aspecto negativo. Normalmente é assim, a maioria. Tiel esto. Então, vamos ouvir esse Pai Nosso? Ô, Doni, só uma dúvida. Esse Malboni aí, pelo correto, não teria que ser Malboni, porque ele é do mal com L e mal com U, não tem nada a ver. Não, tem. Eu vou voltar. Malbono. Aqui é o mal. É um substantivo. E nos livre do mal. Se pusesse o E aqui no final, vira um advérbio. Aí seria do que é ruim, o oposto de bem, né? Uma coisa má, no sentido de ruim. Uma coisa ruim.
Bom, a gente ainda explica isso. Vamos ouvir essa música que é o Pai Nosso Esperando. Estão ouvindo? Estão ouvindo o som? Está bem bom. Patronia, que o estás en la cielo, via nomo es tu sanctificita, veno via regno plenumidio, via volo, kiel en la cielo, kiel ancal sur la terra. Niam panum tiu tagen donu al ni hodiaŭ, kaj pardono al ni niajn ŝuldoj, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu, tiel estu. Muito bem. Então, vamos para frente. Bom, então agora que a gente vai explicar um pouquinho da gramática do Esperanto para vocês, né? Substantivos e adjetivos. Não existe coisa mais simples no Esperanto que descobrir os substantivos e os adjetivos. Os substantivos terminam em O e os adjetivos terminam em A. E o substantivo é qualificado por um adjetivo, e esse adjetivo normalmente vem antes do substantivo. É o oposto das línguas latinas, que normalmente vem depois, né? Então, vamos lá. Amor, amoroso, amo, ama. Tá? Alma e anímico, né? Relativo à alma, é um adjetivo. Animo, anima. Tá? Caridade, caridoso. Carito, carita. Significa carita, caridoso. Deus, Dio, e divino, dia. Dor e doloroso. Doloro, dolora. Veja que a palavra doloroso parece mais com o Esperanto do que dor, né? Que ficou bem mais simplificado, né? Doutrina e doutrinário é doctrino e doutrina. Fenomeno, fenomenal, fenomeno, fenomena. Esperança, espero, esperançoso, espera. Então, o Esperanto é extremamente simples na derivação. Então, você precisa saber um radical, e do radical você chega às palavras que necessita, né? Vamos ver mais um grupo de palavras? Espírito, espírito, espiritual. Espírito, espírita. Aí, espiritual é espírita, mas espírita pode ser uma palavra híbrida em português, porque pode ser tanto o espírita como a doutrina espírita.
Então, o espírita do português é tanto substantivo quanto adjetivo. Em Esperanto, não. Então, você tem que falar espiritista é o ser esperantista. Desculpa, o ser espírita, a pessoa espírita. Agora, espiritista, aí seria a conduta espiritista de um espírita, né? É difícil até a gente explicar em português, porque em português as coisas... Ele segue uma conduta espírita, ou de uma pessoa que segue a doutrina espírita, espiritista. Então, família, familiar. Familio, familia. Fim e final. O final. Pode ser também o final adjetivo, né? Porque pode ser o final substantivo. Mas é fino e fina. Homem e humano, homo e Roma. Atenção, hein? Homo e Roma significa humano, não a cidade de Roma, porque o R em Esperanto é sempre suave. Roma, a cidade de Roma é Romo. Romo. O R é bem brando. Romo. E aqui, Roma é em relação ao ser humano. Então, não pode confundir o H com o R em Esperanto. Ideia, ideia, ideal, ideo, idea. Mestre e magistral. Maestro, maestra. Caridade e caridoso. Carito, carita. Matéria e material. Materio, materia. Mundo e mundial. Mondo, monda. Pai e paternal. Patro, patra. Então, só de ver essa tabela, você já vê que todas as terminações de adjetivos estão aí. Não há confusão em Esperanto. Português, você pode ficar aí procurando meia hora muitas coisas. Então, vamos brincar de traduzir agora. A boa ação do João é uma ação cristã. Vamos lá. O Mauro, você consegue traduzir para mim a boa ação? Como é que fala em Esperanto? Alguém sabe? Já sabe? Labona Ágio. Tem dois Mauros aí, o Donato e o Miguel, né? Mauro Miguel. Peraí, três, então. Tem três? Tem outro Mauro aí, o Mauro Nepomuceno, né? Então, Mauro e Donato, vamos lá. O que é boa ação? Como é que fala boa ação? Labona ágio. Labona água. Ela chama Mauro também, a Miriam, né? Maura, tem uma Maura no grupo. Agora, como é que fala do João? De Johano. Veja que a gente não põe de lá Johano. A gente não põe o artigo lá na frente de nomes próprios. Porque o nome próprio já é uma identificação. O artigo definido, ele serve, nós vamos ainda falar de artigo definido, mas o artigo definido, ele serve para definir uma coisa que está indefinida ainda. Agora, se ela tem que ficar indefinida, não põe artigo nenhum. A indefinição em Esperanto é não colocar. Mas em frente ao nome próprio, o nome próprio já é identificado. La bona água de Johano. Estas. Uma ação cristã. Uno Christian água. Aí eu falei que tem que... O não é artigo indefinido? Eu acabei de falar. Se ele é artigo indefinido, não tem que falar ele. Caiu. La bona água de Johano, estas cristana água. Cristana. Viu? O cristana é o adjetivo. Cristã. O problema é a gente saber o que é substantivo. Se usasse Cristo, seria errado? Hã? Cristo.
Não. Cristo é do Cristo. Não é cristão, não é do cristão. Normalmente, o cristão a gente entende como sendo do cristão e não do Cristo em si. Se a gente falar la Crista água, seria a ação do Cristo, não do cristão. Entenderam? Tudo bem, vamos para outra frase. A mãe de Duda é uma senhora feliz. Quem vai me fazer? Jair, você consegue? A mãe, como é que fala? Tá fechado esse microfone. La Patrino. Lá, Patrino, já deu a dica para o Jair. Duda. Estas. Estas aqui. Dionia Felicia. Senhoria Felicia. Mas em Esperanto eu não falei que o adjetivo normalmente vem na frente? Ah, é mesmo. La Patrino de Duda. Estas. Felicia. Felicia. Senhoria. Senhorino. Senhorinha. Alguém tem dúvida? Mais uma. O pai de Lola é um senhor tranquilo. La Patro de Lola. Patro de Lola. Lola. Estas. Tranquila, senhorinho. Signoro. Signoro. La patro de Lola. Estas tranquila. Cuidado para não pôr um I aqui no meio do K e do V. Tá? Então, vamos lá. Espíritas oram a Jesus e aos bons espíritos. Espíritos. Espiritistoi. Os espíritos também podem orar, né? Mas vamos falar aqui que são os espíritos encarnados. Vamos lá. Espiritistoi. Prejas. Para, né? Ao. Iesu. Cai. Ao. Aula bona lá. Então, o aos aí já fica aula. Aula. Bona espírito. Espíritas bona. Bonai. Olha que você está pondo um acento aqui. Ele tem que cair no bom. Espiritisto e prejas ao Iesu. Cai aula bonai. Espírito. Espírito. Bonai espírito. O acento que é na penúltimo. Espírito. Isso. Orar é um sentimento de amor. Aí vem um verbo, né? Predi. Orar. Ama sento. Estas ama sento. É um sentimento de amor. Não precisa do porque é um artigo indefinido. Então, ama, de amor, já virou ama, amoroso. Sento, um amor. Vamos fazer mais algumas traduções. Você volta só um pouquinho. O som é o mal do mal. Oi, Mauro. Eis uma família grande. Mauro, você quer falar? Eu pedi para você voltar ao slide anterior, só um pouquinho. Eu queria ter uma dúvida. Quem ora alguma coisa ou alguém, né? Aos espíritos é objeto indireto, por isso que não entrou no acusativo, não é? Ah, isso aí é proposital. A gente não está mexendo com o acusativo ainda não. Calma que Tá a gente bom, vai então chegar ele lá. não é... Tá bom. Eu fiquei meio confuso com isso. Tá ok, obrigado. Não. E prejas, uniprejas aulia sua, que ela bona espírito. Tá. Perfeito. Então vamos para frente. Então vamos lá. Eis uma grande... Como é que é Oia? Oia é uma grande família. Como é que fala Oia? Ien. Granda família. Granda Cai Felicia família.
As instruções do Evangelho são boas. Lá instruito. Lá instruoi. Lá instruoi. Lá Lá evangeliai. Evangeliai instruoi estas bonai. Veja o plural, vai tudo direitinho para o plural, como português, tá? E quando aqui o evangelho, evangélico, né? As instruções evangélicas, viram evangélicas aqui, tá? Para frente. Breno é o avô de Duda. Ele é o pai do senhor Bento. Breno, estas, lá, avô, de Duda. Lavo de Duda. Li estas patro de Duda. Li estas la patro de senhor Bento. Senhor Bento. Breno estas la avo de Duda, ou Dudo, né? Kai li estas la patro de senhor Bento. Perfeito. A felicidade da família Bento vem de bons sentimentos e boas ações. La felicio de la familio Bento venas de bonai Sentoi kai bonai agoi. Perfeito. La felice della famiglia Bento venas el. Pode ser de D? Também pode, viu? Não tem muita importância aqui, não. El la bonai sentoi kai bonai agoi. Por que eu fiz a opção pelo el? Primeiro, para começar a introduzir palavras para vocês. O el significa de dentro de, e o de origem de. Tá? Um sai de dentro de uma coisa, e o outro tem simplesmente como uma ligação. Muito bem. A mãe de Lola é uma pessoa doce. La patrino de Lola estas dolce persona. La patrina de Lola estas dolce persona. Muito bem. Então, aqui agora, nós vamos entrar numa parte que a gente vai ter que deixar para outra aula, porque já são 8h26 e eu ainda tenho que dar uma musiquinha para vocês hoje. A música é só para vocês curtirem. Na próxima aula, a gente vai traduzir essa música. Mas a gente vai dar a apostila para vocês estudarem. Então, vocês vão estudar. A gente não tem pressa nesse curso, não tem pressa de acabar. A gente tem pressa que vocês aprendam esperando. Mas o estudo é que vai levá-los a complementar. Então, essa lição aqui, nós vamos para... Aí tem muita coisinha que vai dar para vocês estudarem e tudo mais, tá? Então, nós vamos direto lá para o nosso momento musical. Hoje, eu escolhi uma música que até apareceu na internet, aí achei muito bonitinha. Ela é meio em Esperanto, meio em português. Então, Odília, você quer comentar essa musiquinha? Acho que ela já está bem... Ela já está traduzida, né, professor? Na verdade, ela já é traduzida, né? Então, acho que todo mundo vai... Não vamos nos preocupar com o Esperanto dela. Qualquer coisa na dela. próxima aula a gente detalha melhor, né? Isso. Então, vocês vão ouvir a música. Não se preocupem muito em entender tudo do Esperanto, mas acredito que vocês vão entender. Mas guardem as palavras que vocês queiram comentar no final. Então, vamos lá?
transição global no planeta azul. Regeneração pelo amor e paz. Sinta em você a transformação. Consciente sol que a bondade faz. Descem lá do céu anjos de Jesus, querem renascer, livres entre nós, guias que serão luz, laços de luz, mensageiros sim, nossos bons faróis. Transição global em planeta blua, rebonigo per verão cai paz, sento envimento la legion, constia suno fare de bones, venas del cielo, angelo del sul, volas renas quis, libera interni, por conduquinin, compassar belum, messa disto ya, bona lum turoi. Viver na pura essência. Ela, bona novaggio, Fará da nossa terra giardino querendo figiar, seja o começo, esto la comenzo, mude agora, e che farò change, todos unidos, uno e gente, sonho que aflora, revo explorar, seja o começo, esto la comenzo, mude agora, e che farò change, todos unidos, uno e gente, sonho que aflora, revo explorar. Bonitinha a música, né? Gostaram? Boa, boa. Yes. Então, hoje nós Tio, estamos... estas familio Bento? Oi? Tio, estas familio Bento? Chialnetio, né? Nesses Yes. familia, ela sama familio, essas bentas. La sama familio. Yes, Sede familio Bento culpa signor Paulo Sérgio Viana que compone sim texto, Povas este. né? Do Duncan Alvi. Bom, pessoal, a gente ficou batendo um papo aqui em Esperanto, mas Jair, você está falando e eu não estou te ouvindo nada. Não, está fechado seu microfone, querido. É que eu não conseguia colocar a lista de presença. Pode ser feito no Depois. no pode. WhatsApp depois? Pode. Alguém Pode, manda né? para o Jair aí, por favor. Pessoal, Eu também não preenchi a lista, não. Então preencha. Nossa, um caminhão passou aí. Onde está o nosso querido Zé Carlos aqui? Gente, eu gostaria de perguntar. Tá gostoso? Tá bem? Vocês vão receber todo esse material, tá? E a gente tem vocês têm o nosso apoio. A gente ainda na semana que vem vamos continuar com essa lição. A gente não tem pressa. O importante é vocês fazerem os exercícios, estudarem, tirar as dúvidas, tá? Nunca pensem em desanimar. Pensem que vocês podem sempre progredir. E o Esperanto, ele é uma coisa muito interessante. Quando a gente o aprende, dá uma felicidade muito grande em tê-lo
como mais um instrumento para nos abrir a mente, tá? E, principalmente, dentro do Espiritismo, vocês vão ver como o Esperanto ele é bem recebido dentro do contexto espírita. Uma outra coisa que eu pediria a vocês também, participem do nosso Momento Espírita no sábado. A gente tem uma reunião e no sábado, às 8h45 da manhã, a gente se reúne nessa mesma sala. E faltam vocês lá. Nós só estamos com umas 7, 8 pessoas firmes, mas nós temos que crescer nossa comunidade. E lá é um momento que a gente lê em Esperanto e lê em português textos espíritas. E é muito importante para os espíritas terem essa presença. Parceiro, não emagrece não, que tu gordo, de repente... Tá bom? Alguém mais quer falar? Eva. Sim, Adonis, eu tenho uma pergunta. Pode? Só um instantinho, tá, amiga? Eu vou falar. Tá bom, como eu sou espírita, nesse horário da manhã, geralmente eu tenho atividade, por isso que eu não participo, tá? Entendo, Eva. Mas aqueles que puderem participar são muito bem-vindos. Alguém quer falar? Sou eu, Adonis. Fala. Com respeito, você vai ficar mandando o link através desse grupo que você botou hoje, a terça-feira que vem, no mesmo horário, vai ficar vindo assim? Sempre. E nós temos o nosso grupo do curso, né? Você já pertence ao grupo do curso, Miriam? O curso que eu faço é o Esmeralda, Ernesto. Não. Tem um grupo específico que tem 2 grupos, aliás. Tem o AC Espiritismo, que todos aqui deveriam estar pertencendo ao AC Espiritismo, é a nossa comunidade do PMA Espírita. E a outra comunidade, que é a comunidade do curso em si, é o PMA QES SEAE, CAE. Eu entrei nesse hoje pela primeira vez, então eu só estou nesse aí. Então, não estou em nenhum outro. Esse é o grupo do curso. Esse PMA QES é no WhatsApp também? É tudo WhatsApp. É PMA QES o quê? PMA QES? Quem está aí das recepcionistas poderia mandar para ele, eu vou parar aqui. Eu vou parar a gravação também. Stop recording.